Gente, bom dia. Estamos aqui para a gente discutir um pouquinho sobre educação e dentro da nossa disciplina de políticas e práticas educacionais no Brasil e na América Latina. A parte que me cabe está relacionado às práticas educacionais contemporâneas, emergentes, e, em especial, nós vamos discutir o texto de Capra. E eu gostaria de projetar os slides para a gente poder acompanhar mais de perto. Só um instante enquanto eu faço isso. Aqui já está chegando. Muito bem. Deixa eu começar do slide primeiro. Como eu disse, a nossa disciplina, Políticas e Práticas Educacionais na América Latina, traz esse tópico, é o último tópico de discussão desse semestre, que tem a ver com as práticas educacionais mais recentes, emergentes. E a proposta educacional do autor, escolhido para mim, que é o Capra, ele envolve mudanças mais abrangentes. Não se trata apenas de uma proposta diretamente ligada e tão somente à educação, mas ela abrange a cultura, a ciência, a política e a sua forma de pesquisar, de entender educação, passa por uma nova maneira de nos relacionarmos, não somente em termos sociais, mas com o ambiente, com todo o entorno social. É a proposta de um paradigma que envolve uma mudança profunda nessa forma de se relacionar, esse relacionamento especialmente entre natureza e ser humano. É como se estivéssemos diante de uma visão ecossistêmica, holística da vida, é uma verdadeira ecologia da vida. No início, na parte introdutória do seu livro, ele entende que o mundo ele é um todo integrado, não somente um todo, mas um todo integrado, não apenas uma coleção de partes dissociadas. Isso reflete muito o próprio título do seu livro, que é a teia da vida. Então essa ligação, essa interligação entre as partes, formando um todo, mas um todo integrado. Como eu disse, a nossa base bibliográfica é a Teia da Vida, né? De Geoff Capra, é o autor, e ele vai se valer especialmente no capítulo 11, que é onde está localizado especialmente o nosso trabalho. Ele vai se valer da teoria cognitiva de Santiago. Santiago em referência à capital do Chile, de onde moravam, né? Moravam Varela, que já é falecido, Maturana, que é vivo ainda. Esses são os dois teóricos principais que ele vai estar sempre evocando. Como ele não se detém em nenhum livro assim particular de Humberto Maturana e Francisco Varela, ele se detém mais na teoria cognitiva, que está expressa em várias obras. No final do livro não, dessa pesquisa, eu apresento uma bibliografia mínima sobre os dois. Maturana, como eu disse, ele é chileno, é um neurobiólogo nascido em Santiago, e ele critica esse modelo matemático, lógico, racionalista, positivista de se produzir educação, né? Ele propõe uma visão sistêmica e não uma visão fragmentária, particularizada do modelo racional, que a gente costuma chamar modelo dominante, né? Ainda é muito presente nas ciências. O seu parceiro de pesquisa é o Francisco Varela, ele já é falecido, na verdade. Ele é um biólogo e também filósofo. Ele também trabalha numa área semelhante à de Maturana. Ele escreve sobre os sistemas vivos e a cognição, né? Ele vai tratar muito da ideia de autopoiese, que é o organismo que é capaz de produzir para si, produzir conhecimento, produzir energia, produzir vida. Então, ele trabalha muito com essa ideia, essa palavra autopoiese, na verdade,
é a capacidade de produzir para si mesmo. Poies vem do verbo grego, poiel, que é fazer, produzir. Então, essa é a ideia desses dois, que a gente chama de teoria cognitiva de Santiago. Então, Capra ele se vale, né, das pesquisas de Maturana e de Varela, como já disse, e ele vai trabalhar nessa perspectiva de educação ecológica, uma visão sistêmica, ecossistêmica de educação. E ele tem várias obras escritas, eu até tenho duas aqui, que foram úteis para mim, a Teoria da Vida e o Ponto de Mutação. Mas ele tem outras, é o Taú da Física, e são best-sellers, são livros muito lidos, muito conhecidos. Muito bem. Então, a teoria de Capra, a gente pode chamar de teoria dos sistemas vivos, que é uma visão ecossistêmica da cognição vivida, ou seja, ele entende que o processo cognitivo é um processo sistêmico, que abrange toda a vida. Não é aquele aprendizado mecanizado, abstraído, numa proposta de causa e efeito, ou seja, você oferece um conteúdo para produzir determinado aprendizado. Nessa teoria, a mente não é uma coisa, não é um lugar onde você processa conhecimento. Ela é um processo, ela não é apenas um aparelho, ela é todo um processo. Então, a cognição passa a ser um processo do conhecer, um processo da própria vida. Não se separa a cognição da vida, são coisas que acontecem juntas nessa teoria dos sistemas vivos. Resumidamente, é isso. Nós vamos discutir um pouquinho. E aí, dentro dessa maneira ecossistêmica de entender o conhecimento, o aprendizado, a mente, né, na perspectiva de alma, ela é considerada como um sopro da vida, uma promotora da vida, um alento da vida. Isso encontra reforço, inclusive, no conceito de alma, na língua hebraica, nefesh, que significa garganta, respiração, ou seja, ela está sempre associada ao corpo. Por isso, nefesh significa garganta, é parte do corpo, é parte da vida. A alma não é uma coisa assim etérea, é algo que participa do corpo. Ela é o sopro da vida, ela é a promotora da vida. Então, essa ideia departamentizadora, parcializadora, racionalizadora da alma, ela acabou sendo porque um reducionismo, né? Isso criou uma certa dicotomia, alma em oposição ao corpo, racionalidade em oposição à sensoriedade. Essa questão já, inclusive, já foi proposta por Platão lá no passado. Descartes ele vai prosseguir nessa ideia, dando uma ênfase muito grande à questão racional e separando essa racionalidade da corporeidade. É só para situar a nossa pesquisa nessa perspectiva de racionalidade, de alma para Capra. Então, o processo cognitivo para Capra, ele é sistêmico, ele é interdisciplinar, ele é transdisciplinar. Então, há uma proposta de ciência que seja sistêmica, que seja interdisciplinar, que não esteja presa a um campo de conhecimento apenas. Então, a mente não é pensada somente a partir de sua estrutura, cérebro, mas a partir dos seus processos. Então, a teoria de Santiago, ela é desenvolvida nessa perspectiva, né? Um estudo científico da mente e do conhecimento a partir de uma perspectiva interdisciplinar, sistêmica, que não se atém apenas a uma forma ou uma área de conhecimento. O texto que está sempre entre aspas é um texto que é retirado, é uma citação literal, uma citação direta do texto. O que não está, entre aspas, é a construção nossa. A teoria cognitiva de Santiago, especialmente pela abordagem de Capra, não deixa de ser um questionamento ao paradigma dominante, tradicional, clássico, né, racionalista, que considera a mente
é apenas um dispositivo, um mecanismo de processamento de informações e que opera numa linearidade, ou seja, a mente acaba sendo apenas um processador, que você joga informação lá dentro e vai gerar um conhecimento automaticamente. Então, o paradigma tradicional pensa dessa forma, ela pensa como uma atividade de ajuntamento, de associação linear de dados. Só que, Capra, eu vou dizer que o cérebro não funciona assim. Ele não individualiza, ele não trata uma informação de cada vez. Ele funciona sistemicamente, trabalha conectivamente, para usar um vocabulário mais moderno. Então, o cérebro, como estrutura, e a mente como processo, não individualiza a cada informação que chega. Ela vai funcionando sistemicamente. Cada informação que chega, ela é envolvida com tudo que está ali. Ela não é departamentizada, não é dirigida a um departamento da mente. Então, o cérebro funciona assim, cooperativamente, né? As densas informações entre seus componentes requerem que, no final, tudo que esteja ocorrendo seja uma função daquilo que todos os componentes estão fazendo. Ou seja, toda informação que chega, ela é incorporada a um todo que existe ali no cérebro. Ela não é direcionada a uma segmentação. Tudo que é feito é realizado por todos, experimentado por todos. Então, o conhecimento, a informação que chega à mente, ela tem uma repercussão no global que está ali. E aquele global, ele ingere, ele influencia, ele perturba, ele mexe com aquela informação que está chegando. Então, o cérebro sempre funciona assim, cooperativamente, de maneira global. E Capra vai dizer que conhecer é viver. A partir dessa perspectiva globalizante, cooperativa, interdependente, podemos dizer que o processo de viver é o processo de conhecer e vice-versa. O processo de conhecer é o processo de viver. A cognição, ela é o próprio processo da vida. Sistemas vivos, todos os sistemas vivos, são sistemas cognitivos, ou seja, eu vivo e aprendo, eu aprendo e vivo. A vida é como um processo de cognição. E como é que isso funciona, né? Como é que essas interações acontecem? O processo da cognição ela acontece no encontro do organismo com o ambiente. A visão bem ecossistêmica, como eu já disse. Então, as perturbações, ou seja, os afetamentos, né, do meio ambiente sobre o organismo possibilita a cognição. Nós aprendemos interagindo com o meio. Nós criamos um mundo no processo de viver. Então, a cognição ela não é uma representação de um mundo que existe de maneira autônoma, mas é uma atividade contínua de criar um mundo por meio do processo de viver. Ou seja, à medida que eu vivo, estou criando um mundo. Não estou criando o mundo, porque essa é uma visão do organismo. Cada organismo cria o mundo. Então, essas interações do sistema vivo com o seu meio são interações cognitivas. O meu encontro com o mundo, minha relação com o mundo, é uma experiência cognitiva. E muitas vezes a gente tem ideia de educação como uma departamentização da nossa vida social. Aí você vai para uma escola para aprender. Maturana e Varela vai dizer que não, viver é conhecer. Nesse sentido, nós não criamos um mundo pela abstração, mas pelo encontro com o mundo. Ou seja, nós não colocamos o mundo num papel, num livro. O mundo ele é criado no encontro, na relação. Porque o conhecimento ele não é meramente intelectivo, ele não é meramente racional. Não é tarefa exclusiva do cérebro o ato de conhecer. Então, a cognição é uma tarefa de todo ser. A cognição, na verdade, ela é uma resposta a essa perturbação, a esse afetamento, a essa interação provocada pelo ambiente. Eu coloquei meio ambiente, não gosto da expressão meio ambiente, eu prefiro ambiente, porque nessa visão a cognição envolve todo o processo da vida, inclui a percepção, a emoção, o comportamento e necessariamente não precisa de um cérebro para acontecer. O exemplo disso são as bactérias, que são movidas pela sua questão, pelas suas reações químicas. Ela não tem um cérebro, ela não é pensante,
Então, é uma frase extremamente ousada, mas ela é interessante. Não requer necessariamente um cérebro e um sistema nervoso para ver aprendizado. Aí a gente pensa nas intuições, a gente pensa nos afetamentos emocionais, quer dizer, é uma série de possibilidades. Então, nesse sentido, o organismo ele é autopoético, não é poético, não é poético. Ele é capaz de produzir para si. Então, aquela concepção de causa e efeito, né, do modelo científico tradicional, ela é repensada e que, né, a gente considera toda a complexidade do organismo no seu encontro com o ambiente. Não é um evento localizado, abstraído de uma realidade maior. A educação, ela é uma resposta a esse processo sistêmico que se baseia na relação do organismo com o seu meio ambiente. Ou seja, a cognição ela é parte integrante da maneira como o organismo interage com o seu meio. Ele, ele, ele não reage a esse ambiente por meio de uma cadeia linear de causa e efeito. São mudanças estruturais. É uma coisa não linear. Ou seja, o organismo, quando ele se encontra com o meio, ele tem vários acoplamentos, várias regiões de encontro. Então, não é uma coisa linear nem isolacionista. Ele é um encontro com o todo o organismo e todo o sistema. E o organismo cria, então, o seu mundo, o seu conhecimento, o seu organismo, ele se constrói nessa relação ecossistêmica, no encontro com o meio, no encontro com o ambiente. Aí ele se acopla, ele aprende, ele se constrói. Aí a ideia de autopoética. Ele se constrói, o próprio organismo, nesse acoplamento. E aí a gente precisa rever, né, que conceito que temos de inteligência. O que é inteligência? Os critérios de sabedoria, conhecimento, progresso intelectual dependem do número de interações cognitivas. Essas interações cognitivas, na verdade, são as regiões de acoplamento, né? Essas interações com o meio ambiente é que vão definir o domínio cognitivo. Então, a ideia de inteligência aí está relacionada a quantos pontos de contato com o ambiente, a quantos acoplamentos. Então, aí vem a necessidade da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, ou seja, você ter várias abordagens, vários pontos de contatos, vários encontros, vários acoplamentos, várias maneiras de enxergar o objeto, várias maneiras de interpretar o objeto. Aí o conceito de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade, ou seja, você vê um objeto ou um organismo dentro de várias áreas do conhecimento. Seria interdisciplinaridade. Mas também precisa ser transdisciplinar, porque dentro da sua própria área de conhecimento é preciso transpor as fronteiras daquela disciplina. Então, aí é colocado em xeque a velha ideia das especializações, que acaba sendo uma visão monolítica, acaba sendo uma visão fragmentária da realidade. Você se atém apenas a uma maneira de enxergar aquele organismo, aquele ser, aquela coisa. Então, conhecimento, então, ele não é apenas abstração e representação da realidade. Maturana e Varela, eles fazem essa revisão. Né? O mundo conhecido por nós, historicamente falando, nessa pedagogia tradicional, é um mundo representado e abstraído. Mas eles não pensam assim. A teoria da cognição, Santiago revê essa ideia. Né? Não existe um mundo predado, independente do sujeito. É o mundo que o sujeito cria nas suas interações com o meio ambiente. Nesse sentido, nós não vamos à escola para conhecer o mundo, mas para descobrir o mundo que, em parte, está dentro de nós, mas que precisa de estruturação pedagógica. Assim, o que é criado por um determinado organismo não é o mundo, mas sim o mundo. O mundo do organismo que depende da sua estrutura física, psicológica, emocional, social, para criar o seu mundo. Não existe um mundo em si e por si, mas um mundo criado em mim e por mim.
Então, de acordo com a teoria de Santiago, a cognição não é a representação de um mundo predado, mas é a criação de um mundo. E aí a gente pensa no perigo das padronizações. Toda padronização na forma de adquirir o conhecimento, ela é perigosa. Porque cada ser humano, ele capta o mundo ao seu redor e faz a sua condição biológica, bem como as suas experiências, a sua cultura. Então, as maneiras pelas quais podemos nos acoplar estruturalmente ao nosso meio ambiente e, portanto, ao mundo que criamos, depende da nossa estrutura. Então, cada organismo, cada ser, cada coisa tem a sua estrutura, o seu encontro, o seu acoplamento com o mundo é diferente. E aí a gente precisa repensar as convenções culturais e científicas que a gente pensa garantir o conhecimento e nem sempre isso acontece, e na maioria das vezes não acontece. A pergunta que fazemos é se possuímos conhecimento real das coisas ou fazemos apenas abstrações e convenções para viabilizar as relações sociais e culturais. Capra, citando a ela, vai dizer que a gente tem que pôr em questão dessas informações que já estão aí no mundo e que são extraídas por um sistema cognitivo e muitas vezes acriticamente, sem avaliar, né? E esse conhecimento, ele existe, está aí, né? Mas ele é um conhecimento convencionado, um conhecimento que não garante, na verdade, que aquilo é uma verdade. Sabemos que as convenções culturais, econômicas e políticas, elas produzem informações necessárias ao cotidiano, mas não são suficientes para explicar essa relação do ser consigo, com o seu meio. Então, quando a gente fala de convenções culturais e científicas, é uma parte da história, uma parte do conhecimento, porque o conhecimento ele não pode ser apartado da vida, do relacionamento com o ambiente. Então, de certa maneira, o que Capra está propondo é que todo conhecimento ele é ecossistêmico, não é um conhecimento departamentizado. Outra questão, existem outros saberes, outros conhecimentos que extrapolam o saber científico estabelecido. Essa questão é muito tratada em Boaventura Santos, é tratado também em Edgar Morin, que lógico não tem como fazer maiores referências, mas esse questionamento desse modelo clássico, dominante, de conhecimento, isolacionista, parcializante da realidade, ele é questionado por vários pesquisadores. Aqui no caso Capra, ele está dizendo que o processo de apreensão do conhecimento e formação do juízo não depende exclusivamente de informações exteriores, mas elas são somadas, elas são cruzadas com aquelas disposições que já estão presentes no ser humano. Então, existem também disposições que são intuitivas, são irracionais e que não tem como ser enquadrado nessas convenções. Então, essa informação que chega, ela não encontra uma linearidade, uma resposta previsível. Muitas vezes a gente introduz a educação, a gente vai dar A e vai produzir, imaginar que vai produzir A. A gente vai dar 2 mais 2 e vai imaginar que vai dar 4. Mas nem sempre é assim. Não existe essa linearidade. A informação que chega, ela está entrando num espaço complexo, global, interconectado. E há disposições que estão presentes no organismo, que são disposições intuitivas, irracionais, e que não podem ser abarcadas pelo modelo clássico, o modelo racional. Então, o processo cognitivo ele se dá no encontro, né? Se dá na conexão, se dá no acoplamento. A gente não ignora que o processo de cognição passa também pela representação mental, evidente, a interpretação dos símbolos, ok, mas nós não podemos limitar o conhecimento a esse processo, porque o processo cognitivo não se baseia nelas. É apenas uma parte da história, é uma parte do processo. O encontro do organismo com o ambiente se efetiva em vários encaixes, seja no intelectivo, seja no sensorial, seja no afetivo e seja no biológico. Então, precisamos redimensionar a ideia de cognição. E separar mente e cérebro não são a mesma coisa. O sistema nervoso não processa informações provenientes do mundo exterior. Pelo contrário, cria um mundo.
né? Ele não simplesmente recebe o processo, engole essa informação, ele cria um novo mundo. Então, a mente não é enxergada aqui como estrutura estanque. A mente não é uma coisa, mas ela é um processo. O processo da cognição, que é identificado com o processo da vida. O cérebro é uma estrutura específica por cujo intermédio esse processo opera. Então, a relação entre mente e cérebro é uma relação de processo e estrutura. Estrutura, cérebro, processo, mente. Vamos fazer uma conclusão aqui preliminar. Somos organismos que operam com o envolvimento de todas as partes. Assim, em última análise, decorre disso que a cognição é um fenômeno que se expande por todo o organismo, que integra nossas atividades mentais, emocionais e biológicas. Então, nós somos organismos que desenvolvemos um processo de cognição que se expande por todo o organismo, que integra todas as atividades, tanto mentais, emocionais, quanto biológicas. Então, a mente está em todo o corpo, e todo o corpo está na mente. Não é possível dizer que essa ou aquela é uma atribuição exclusiva da mente ou do corpo. E a gente haja vista a questão psicossomática. E a gente sabe dos afetamentos que a mente traz sobre o corpo e o corpo sobre a mente. Diante de toda essa discussão, essa proposta, essa maneira de entender a cognição, a gente tem que pensar em algumas aplicações, não é verdade? E essa possibilidade de aplicar passa pela conscientização ecológica, né? Um projeto ecológico de educação, na maneira mais abrangente possível, não apenas pensar nessa questão ambientalista, preservacionista, mas nessa relação ecossistêmica entre os organismos e o sistema, o ecossistema, né? Construir, educar comunidades que sejam sustentáveis, nas quais nós podemos satisfazer nossas aspirações e nossas necessidades sem diminuir as chances das gerações futuras. E para realizar essa tarefa, a gente precisa olhar para o ecossistema, a relação dos organismos com o sistema, com o ecossistema, né? Olhar para a comunidade de plantas, animais, micro-organismos. A gente pode chamar isso de uma alfabetização ecológica. E nesse aprendizado, né, nessa descoberta dessa relação com o ambiente de forma sustentável, de maneira inteligente, de maneira responsável, né, a gente tem que entender que o aprendizado ético e cultural está ligado à educação lógica, formal, né, mas esse aprendizado biológico, ele é ecossistêmico, né? Nesse sentido, a gente pode tirar alguns princípios. Eu volto mais uma vez a repetir. Existe um aprendizado ético, esse é um produto da nossa cultura, né? Isso é algo que a gente aprende com nossa humanidade, com nossos valores. Mas quando se fala de aprendizado biológico, ele é um aprendizado ecossistêmico. É nessa relação com o ambiente. E para isso a gente vai ter 5 princípios que nós vamos trabalhar: a interdependência, a natureza cíclica dos processos, a parceria, a flexibilidade e a resiliência. E, por fim, a diversidade. No princípio da interdependência, e esse é um saber que nós estamos tirando do modelo ecossistêmico, todos os membros de uma comunidade estão ligados, interligados. É uma rede de relacionamento, é uma teia. Então, a relação de existência de cada um depende do outro. É uma dependência mútua. É a natureza de todas as relações ecológicas. O comportamento de cada membro interfere na vida do outro. O sucesso de uma comunidade é o sucesso do organismo, o sucesso do organismo é o sucesso da comunidade. O sucesso de um é o sucesso de todos, o fracasso também é de um e é de todos. E aí a gente lembra do texto de Paulo aos Coríntios, que diz: se o membro sofre, todos sofrem. Se o membro é honrado, todos se regozijam. Então, assim, toda entrada e toda saída de energia, de conhecimento, afeta todo o sistema. Essa visão ecológica, visão de sociedade, em que nós afetamos e somos afetados o tempo todo. Que não é possível uma vida independente e autônoma. Outro é o princípio da natureza cíclica dos processos. A natureza, ela recicla tudo.
todo resíduo que a natureza produz é reaproveitado. É, a organização sistêmica, a cadeia alimentar, o jeito de funcionar da natureza, ela está sempre reaproveitando aquilo que é residual, que são as sobras. Gosto muito de pensar nos urubus, que fica ali no final da cadeia alimentar, e ele vai sempre recolhendo o que é descartado. Organismos mortos em putrefação, e os urubus, eles reprocessam, eles purificam o ambiente, eles fazem parte desse ecossistema que se recicla. E a gente precisa pensar isso, porque os padrões de produção que a gente tem, eles não são ciclos. Eles produzem resíduos, e há muitos resíduos aí na natureza. E há resíduos em todas as áreas, resíduos na educação, resíduos na produção industrial, resíduos no comércio. Então, a gente está sempre produzindo material que a gente não sabe o que faz com ele depois. Na natureza, ela não funciona assim, a gente precisa aprender isso com a natureza. Outra questão é a questão da parceria, né? A parceria, ela existe no sistema, no ecossistema, né? Há os intercâmbios, né? de produção, de energia, há uma cooperação generalizada, né? Há uma associação. Os seres trabalham em parceria, eles trabalham juntos, né? Eles trabalham cooperativamente. A economia enfatiza a competição, a expansão, a dominação, mas a ecologia enfatiza a cooperação, conservação, a parceria. Então, a escola não deve pensar apenas em produzir cidadãos intelectualmente competentes para alcançar cargos importantes na vida política, cultural, econômica. Deve pensar também em produzir indivíduos que enxergam seu entorno social, que se importem com a vida comunitária, que trabalhem para a melhoria das condições ecológicas de sua comunidade. E o quarto princípio, o princípio da flexibilidade e da resiliência. Uma coisa leva a outra. Você observa que o sistema ele não pode ser inflexível. O ecossistema ele não é inflexível. Ele é flexível. Isso lhe dá resiliência, né? Você observa que há uma flutuação ecológica. Há sempre uma medida compensatória para que o ecossistema funcione, né? Porque se ele for inflexível, se ele ultrapassar os limites, o sistema ele vai implodir. Ele vai ser impactado de tal maneira que ele vai se tornar caótico. Mas na natureza não funciona assim. Na natureza existe uma flexibilidade. E essa flexibilidade permite ao sistema suportar as perturbações e não entrar em colapso, né? E muitas vezes a gente quer maximizar demais o sistema, a gente quer tirar tudo, a gente quer explorar ao máximo, e aí a gente destrói o sistema, né? A gente pensa muito naquele aluno que a gente vai avaliar e ele pode dar até certo ponto, mas ele não pode dar o que o sistema exige, né? Então, a gente precisa pensar muito nessas questões. Questão, por exemplo, ideológica presente na vida política do país. Às vezes a gente quer extremar, radicalizar e daí essa polarização que a gente está vendo no Brasil. Por fim, o princípio da diversidade, né? A diversidade ela considera valiosa a presença das contradições, dos paradoxos. Isso é visto como uma coisa natural, isso faz parte da vida. Isso dá vitalidade. E é essa questão que nem sempre a sociedade, o modelo educacional, sabe comportar. Quanto maior for a diversidade dos organismos, maior será a vitalidade daquele sistema. O ecossistema ele é forte, ele tem vitalidade por causa da diversidade dos seres. São muitos os seres, são muitos os organismos, né? A gente vê, por exemplo, no Brasil, os domínios morfoclimáticos. Eu prefiro a expressão biomas. O bioma está muito relacionado à vegetação somente. O morfoclimático está envolvido a questão do clima, da hidrografia, da vegetação, do relevo, do solo. E um dos domínios morfoclimáticos é o cerrado. O cerrado, não sei se vocês sabem, mas ele é o domínio morfoclimático que está mais presente no estado brasileiro. Ele está em 11 federações.
para você ter ideia. A Amazônia é maior em extensão, mas ela não está presente tão representativamente. Então, o Cerrado ele é um domínio morfoclimático, um bioma extremamente variado. A riqueza dele está em não ter uma padronização de vegetação, ou mesmo de hidrografia, ou mesmo de relevo. Então, ele é variado. E você vê, por exemplo, várias espécies vegetais, o piqui, a caieteira, panã, o araçá, o articum. Ou seja, ele é uma vegetação, ele é um bioma, ele é um domínio morfoclimático variado, e isso lhe dá a sobrevivência, isso lhe dá a riqueza. E quando se retira o cerrado, por exemplo, coloca uma floresta homogênea, uma monocultura, por exemplo, do eucalipto, você rouba a diversidade, né? E essa uniformidade que é trazida por uma planta só, um vegetal só, um ser só, um organismo só, ela vai colapsar o sistema, porque a diversidade é uma inerência para o ecossistema. E Capra ele chama atenção para a questão da diversidade que gera sectarismo, é um perigo, gera alienação, empobrece o processo da vida, porque se a comunidade ela estiver fragmentada em grupos, ou seja, se essa diversidade, em vez de provocar uma unidade, mas provocar a fragmentação, a divisão, a sectarização, isso vai ser destrutivo para aquela comunidade. Mas se essa comunidade estiver ciente da independência de todos, essa diversidade vai enriquecer as relações, vai enriquecer a comunidade. Todos vão crescer, todos vão progredir com essa diversidade. Uma palavra final eu faço pensando no texto de 1 Coríntios 12, capítulo 15 a 27, que é aquela visão de corpo, né? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, eu não sou o olho, eu não sou do corpo, então, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos, damos especial honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se regozijam. Ora, vocês são corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Resumidamente, somos corpo e somos membro. Somos ambiente e somos organismo. Nós formamos uma unidade no sentido ecossistêmico da vida. Essa é a teoria cognitiva de Capra, que penso que merece ser ouvida. Como eu já disse, a obra principal é a Teia da Vida, de Capra, e nós consultamos a Árvore do Conhecimento, por exemplo, de Maturana e Varela. Muito obrigado pela atenção e espero ter podido contribuir